Semanas atrás eu passei mal no trabalho e fui internado para observação e fazer alguns exames. Depois que os exames voltaram normais, o médico disse que provavelmente era estresse, que eu precisava descansar, tirar uns dias de férias e ir para algum lugar onde pudesse ter mais contato com a natureza e menos com pessoas. Eu concordei e tão logo cheguei em casa liguei o computador, procurando por algum lugar não muito longe de onde eu morava. Como sempre adorei fazer caminhadas, encontrei uma cidadezinha com uma trilha maravilhosa numa montanha. A maioria dos comentários eram excelentes. Outros alegavam terem sentido uma estranha sensação de serem observados, apesar de estarem sozinhos. Não dei muita importância aos comentários negativos. Afinal, eu também já havia sentido o mesmo, e a sensação de ser observado chega até a ser normal quando estamos sozinhos no meio do mato. 3 dias depois, peguei tudo o que necessitava e por volta das 13 horas cheguei no hotel da cidadezinha que ficava mais próximo da montanha. O hotel era pequeno, confortável e aconchegante. Da janela do meu quarto eu podia ver o topo da montanha e a floresta ao seu redor. Uma beleza sem igual. Eu perguntei à recepcionista quanto tempo levava para chegar ao topo e ela me disse que do estacionamento no fim da estrada, entre 2 e 3 horas. E que se eu pretendia fazer a caminhada, seria melhor sair cedinho e retornar antes do anoitecer. Hoje é segunda-feira e não vai ter ninguém lá em cima. Passar a noite sozinho pode ser perigoso, né? Eu agradeci à recepcionista pelo carinho e sugestão, mas ficar sozinho longe de tudo e de todos era exatamente o que eu queria. Na manhã seguinte peguei água e comida para 2 dias, um saco de dormir, lanterna, isqueiro, uma tenda plástica, enfim, tudo o que eu necessitava e saí deixando meu relógio e celular para trás. Eu dirigi até o estacionamento no fim da estrada e dali segui por uma trilha fechada e tortuosa. A floresta se tornava cada vez mais densa. As árvores altas fechavam ao meu redor de tal maneira que quase não permitia ver a luz do sol. 1 hora ou mais de iniciada a caminhada, a trilha foi ficando pedregosa, mais inclinada e cada vez mais difícil de caminhar. Aqui e ali eu parava, sentava e ficava ouvindo o som de tudo ao meu redor. Quase 4 horas depois, eu cheguei no topo da montanha. O lugar é um espetáculo. Plano, poucas árvores e vários restos de fogueiras e acampamentos espalhados por toda parte. Também havia uma barraca armada. Pelo jeito, alguém tinha tido a mesma ideia. Coloquei minha mochila no chão e fui dizer um alô ao dono da barraca. Mas, para minha surpresa, não encontrei ninguém. A barraca estava vazia, suja e parecia abandonada. Eu armei minha barraca longe dali. Juntei alguns cavacos, acendi a fogueira e fiquei comendo algumas coisinhas que havia levado. A vista era algo indescritível. Um oceano verde que parecia sem fim. O pôr do sol foi simplesmente magnífico. E para completar, quando a noite chegou, as estrelas pareciam tão baixas que tinha a impressão de poder tocá-las. Poucas horas depois de curtir a tranquilidade e refletir sobre a minha vida, resolvi deitar e dormir. E lá pro meio da noite, eu acordei com um estranho ruído de passos ao redor da minha barraca. Eu não sabia o que fazer. Medroso e assustado, permaneci deitado pedindo a Deus que fosse apenas uma outra pessoa chegando para acampar. Mas os minutos passaram e os passos continuaram. Para lá e para cá, sem parar. Às vezes afastavam e outras chegavam tão perto da tenda que podia ouvir a respiração da pessoa. E numa dessas aproximações, eu sentei e perguntei quem estava ali. Ninguém respondeu e o meu medo aumentou ainda mais. Eu voltei a perguntar quem era ou se precisava de ajuda. Dessa vez, a resposta foi simplesmente apavorante. Sem saber o que fazer,
Eu disse que estava acampando apenas por uma noite e que, por favor, me deixasse em paz. Infelizmente, o dono da risada não fez caso ao meu pedido e continuou caminhando e dando risadas ao redor da minha barraca até o dia clarear. Quando resolvi sair e enfrentar fosse quem fosse, do lado de fora não havia ninguém. Nenhuma outra barraca, nenhum outro visitante. E mesmo cansado de não ter dormido quase toda a noite, eu decidi pegar minhas coisas e descer. E foi então que notei algo aterrador. Minha mochila com comida e água que tinha deixado do lado de fora da barraca havia sido levada. Agora realmente eu precisava descer o mais rápido possível antes da sede e fome atacar. Apesar da claridade do dia, o caminho parecia mais perigoso ainda. O risco de cair ou torcer o tornozelo era constante. Depois de mais ou menos uma hora, eu parei para descansar. A sede aumentava a cada segundo. No momento que sentei, os cabelos do meu cangote arrepiaram com a sensação apavorante de que alguém me olhava de algum lugar do mato. Eu levantei, olhei para um lado e outro e nada. Não é nada não, é apenas a sensação. Pensei lembrando dos comentários na internet e do que eu mesmo já havia sentido antes. Porém, no momento que saí e dei o primeiro passo, meu coração quase parou. Era a mesma risada do topo da montanha. Espantado e assustado, olhei em direção da risada e o que vi me deixou ainda mais apavorado. Não era uma pessoa ou animal. Era minha mochila pendurada em um galho, uns 20 metros da trilha. Apesar da sede e da vontade de comer, virei as costas e saí o mais rápido possível. Nos meus cálculos, ainda faltavam pelo menos umas 2 horas para chegar até o carro. E caminhei com o coração na mão e sem olhar para trás. A cada momento, eu ouvia o ruído dos passos como se o dono da risada estivesse me seguindo. Mas assim que parava e olhava, o ruído também parava. Horas depois, eu cheguei no fim da estrada onde havia deixado o carro. Eu nunca senti tão feliz e aliviado como naquele momento. Naquele mesmo dia, eu peguei a estrada de volta para casa. Por várias noites, o ruído dos passos, as risadas e a imagem da mochila pendurada não me deixaram dormir. Eu não sei quem era, só sei que eu ouvi, e daquele dia em diante jamais tive coragem de fazer uma caminhada ou acampar sozinho.